Então, assim, o Moro, né? Vamos ver onde ele tem pra buscar o pessoal. Esse cara que tem só ensino médio, cara, é um cara que eu vou falar aqui pra vocês. É um. Pode ser muito da base evangélica do Bolsonaro, as pessoas de classe média baixa tal. Esse cara é um cara que o Moro consegue buscar muito mais baseado na crise em trazer soluções econômicas do que no discurso conservador que ele não tem. E que, eu vou falar aqui das estratégias de defesa do Bolsonaro. O Carluxo e os bolsominions estão todos batendo na tese de que o Moro é abortista, que o Moro é anti-armas e que o Moro é de esquerda. Lógico. E veja, eles vão caçar o cidadão para isso. Eles vão, e já fizeram isso. Eles vão ler a dissertação do cara, eles vão pegar o artigo que o cara fez, eles vão pegar um posicionamento que ele deu há 15 anos e falou de tal coisa, eles vão caçar, eles vão fazer um dossiê. Deve ter nesse exato momento gente lá contratada do gabinete do ódio só pra estudar a vida do Sérgio Moro e fazer um dossiê de coisa pra dizer que ele é esquerdista. Mas hoje eu ouvi uma coisa que foi muito interessante, que eu acho que Ricardo Salles disse que ele é Ricardo Salles foi num programa da PAN e foi chamar o cara de comunista. Comunista. E o que é, né, tem um exagero aí, mas o que tem? Pra mim tem quase um salve geral, uma ordem, né, ó. Etiquete esse cara de esquerdista. É lógico. Né? E em todas as redes, tá? O carluxismo tá operando isso. E aí, em algum momento, os pastores vão ter que ser acionados. Olha, contra o aborto, Moro. E onde há debate sobre Moro, por exemplo, quando houve o debate do Nicolas Cunando, desarmamentista e abortista. Sim. Então, mas eu acho que o Moro resolve isso, se ele quiser resolver. Ele pode se pronunciar taxativamente em relação a essas pautas e conversar com as lideranças evangélicas. Ele tem que ir para as lideranças evangélicas e conversar com os caras e fazer uma articulação ali, com os evangélicos, especificamente com os evangélicos, para furar a base do Bolsonaro. Eu sei que é difícil, porque o Bolsonaro já cedeu muito, o Bolsonaro tem discurso e tal, mas nunca se sabe, né? Nunca se sabe. Às vezes tem uma ou outra liderança evangélica que também talvez acredite que o Bolsonaro não deu tanto espaço como ele prometeu. Não sei qual é o pensamento desses caras. Eu sei que o Moro tem que conversar com as lideranças evangélicas e precisa se pronunciar de maneira muito taxativa em relação a essas pautas da direita. Até porque o público dele, o voto dele, é um voto de centro-direita. Ele não vai pegar o voto da menina abortista da Vila Madalena e vegana. Essa menina vai votar no Lula, não vai votar no Moro. Então ele não vai pegar esse voto. Ele tem que pegar o voto de uma galera que ideologicamente está ali próxima do bolsonarismo. A galera do Moro é próxima ideologicamente do bolsonarismo. Há um programa similar em toda essa centro-direita. Então não é problema para ele se pronunciar muito claramente nessas pautas. Dizer, não sou desarmamentista, nem sou a favor do aborto. Ele pode dizer. Agora não sei se ele vai querer fazer isso. Tem um outro ponto também que mostra que a guinada ideológica, né, o que a gente tem muito é uma rejeição ao Bolsonaro, mas a guinada ideológica à esquerda, pelo menos com os candidatos dados, ela não é tão grande. Você tem o Lula forte, só que quando você vê que, por exemplo, você tem um Moro em terceiro lugar destacado e o Bolsonaro em segundo, sem ter derretido, você percebe, Ricardo, que... ideológico. Tem. Né? E assim, é inegável que o Moro é visto como um cara de centro-direita. O Moro é enxergado. E a esquerda repudia ele como um agente, inclusive, de extrema-direita, é o termo que eles usam e tal. E eu diria outra coisa. Eu diria que o campo ideológico da direita é maior do que o campo da esquerda. Por quê? Porque o Lula é muito forte, mas a gente viu. Ele é muito forte na região pobre do Nordeste, ele é muito forte com baixa escolaridade, ele é muito forte com quem não tem dinheiro. E estas pessoas, elas não são ideológicas. Sim. Então a força do Lula, a base da força do Lula está em quem não é ideológico. O que significa? Significa que a faixa de público no Brasil que é ideológica, ela deve ser 60% para a direita e 40% para a esquerda. Porque essa faixa ideológica da esquerda, Lula e Ciro estão pegando toda. Estão pegando toda. E não é tão grande, porque a base do Lula é a base da população, que é a ideológica. Então, assim, a gente tem um espaço de discurso muito grande ainda. Muito grande. Não, saiu uma outra pesquisa, tô para lembrar de quem foi a pesquisa, que mostra as preocupações do eleitor do Lula, do Moro. E as preocupações do eleitor do Lula com o feminismo são altíssimas. Né? É um eleitor que tá tipo, ei, paga essa merda! Exato. Você vê que não é ideológico. Não é. As preocupações eram muito com auxílio, com programas do governo de ajuda. Então, Ricardo, assim, o que eu acho, né?
Ideologicamente falando, a gente não tem ainda esse desastre dado Não, por conta do Bolsonaro. Mas a gente tem um problema que é o Bolsonaro. Eu acho assim, veja só. Eu acho que a gente não tem um desastre no sentido de que as pessoas, pelo menos ainda, não começaram a se converter, ou seja, elas não começaram a abandonar as suas ideias e adquirir novas ideias de um espectro político oposto ao nosso. Isso não aconteceu, pelo menos ainda. Eu tendo a crer que se o PT ganhar e se o PT fizer um governo bom, eu tendo a crer que isso pode ocorrer. Isso pode surpreender muita gente. As pessoas podem realmente ficar muito atônitas quando isso acontecer. Por quê? Porque os movimentos ideológicos são pendulares. As coisas vão e as coisas voltam, né? E a gente teve uma tragédia do governo Bolsonaro. E a gente pode ter o contraste de uma tragédia do governo Bolsonaro com um governo ok do PT. Isso vai balançar a cabeça de muita gente. Mas por enquanto isso não ocorreu. O que acontece é, o discurso ideológico da direita fica difícil porque a argumentação do outro lado, ela se encorpa. Então se torna mais fácil entrar no debate ideológico para a esquerda, porque a gente tem o Bolsonaro, como você falou, tem todas as mazelas do